8 horas da manhã em ponto, é hora de você se atualizar com as notícias do Jornal Gente. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2024 e o Brasil está consternado acompanhando as notícias da tragédia no Rio Grande do Sul por causa da chuva dos últimos dias, das últimas horas. Por isso, hoje, na abertura do Jornal Gente, nós já contamos com a participação ao vivo do jornalista Guilherme Macalossi, que é apresentador do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, e está conosco e vai ficar conosco nessa primeira hora para trazer todas as informações para deixar nossa audiência abastecida com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Macalossi, vamos começar com a atualização dos números. Um bom dia para você. Traga então o que nós temos aí de atualização de pessoas que morreram nessa tragédia, os desaparecidos e as pessoas também que estão desabrigadas e desalojadas por conta de tanta água que caiu do céu. Bom dia. Bom dia, Pedro, Cláudio, Sônia e Thaís, e a todos que nos acompanham aqui através da rede. Sim, são números crescentes. Eu quero destacar, obviamente, o primeiro, o que chama mais atenção, de mortos, 29. É importante já destacar de início, o número de mortos está crescendo, mas está crescendo numa velocidade baixa, porque não há condições de se fazer a busca efetiva pelos desaparecidos. E nós temos 60 desaparecidos, Pedro. Então, com as condições atuais, os rios não baixaram, os rios ainda estão subindo, né? Aqui em Porto Alegre nós estamos enfrentando uma situação que é muito, muito complicada do Guaíba, porque ele recebe todos os rios que já tinham um fluxo enorme de água. Então a tendência é de a vazão do Guaíba aumentar ao longo das próximas horas, como nós estamos vendo. Então, considerando essa conjuntura, você não tem como fazer a busca por quem desapareceu e, portanto, aos poucos está se elevando o número de mortos no Rio Grande do Sul. Mas a tendência é que ao longo dos próximos dias esses números se incrementem, porque afinal de contas existe também a demora da confirmação em relação à Defesa Civil Estadual em relação aos óbitos que são confirmados regionalmente, localmente, nos municípios. Então, são duas triagens. A primeira é municipal e se contabilizam mortos que não necessariamente o foram pela Defesa Civil Estadual. E também tem o processo de contabilização dos mortos na Defesa Civil Estadual. Então, a gente tem utilizado aqui sempre os números contabilizados pela Defesa Civil Estadual, que são os agregados. Então, nesse momento, são 29 óbitos e, até o momento, 60 desaparecidos. O número de municípios afetados também cresce na medida em que a frente fria, esse grande mar de nuvens que está sobre nós, avança em direção ao norte, forçando a passagem para a área de pressão quente que está sobre o restante do país. São 154 municípios afetados, são 4.645 pessoas em abrigos, 10.242 pessoas desalojadas, diretamente afetados até o momento 71.306. Mas eu acho que é possível dizer que todo o Rio Grande do Sul está afetado. Cláudio Humberto, Guilherme Macalossi está conosco aqui na abertura do Jornal Gente para debatermos a questão do Rio Grande do Sul e trazermos aí as informações. Cláudio. Olá, Guilherme, muito bom dia. Primeiro, a nossa solidariedade permanente aqui ao povo gaúcho, é um povo muito valoroso, né, que sabe resolver os seus próprios problemas, queiram ou não, ou independentemente de como se comportam as autoridades. Mas, Guilherme, eu gostaria que você falasse para nós, fizesse uma avaliação sobre o comportamento das autoridades, né? Os prefeitos, o governador, principalmente, que é o grande comandante, deve ser, pelo menos, né, o grande comandante dessa resistência, digamos assim, aos efeitos da tragédia e também a providência no sentido de reparar os danos já causados, porque isso não pode demorar. Eu queria que você fizesse essa avaliação sobre como se comportam os governos nos 3 níveis nesse episódio. Cláudio, vamos lá, né? Vamos por partes então. A capacidade dos municípios de se organizarem para esta desgraça que se abateu no Rio Grande do Sul, ela obviamente estava limitada pelo fato de, poucos meses atrás, nós termos sofrido com uma muito severa, aquela que destruiu
o Vale do Taquari. Mas me parece, é a impressão que eu tenho, eu não fiz um estudo, mas me parece que dessa vez se conseguiu ter uma resposta um pouco melhor, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. O governo estadual se dividiu, nós tivemos o vice-governador indo para uma área, o secretário da Casa Civil indo para outra e o governador meio que fixando o governo em Santa Maria, que é epicentro desta chuva. Quer dizer, a área mais afetada do estado é a região central e foi para lá que o governador Eduardo Leite se deslocou. Então, houve uma mobilização imediata. Mas mesmo a mobilização imediata, Cláudio, ela é insuficiente porque nós temos esse déficit estrutural que eu havia mencionado ontem na minha entrada aqui no Jornal Gente. Nós temos um déficit estrutural em termos de capacidade de monitoramento, de capacidade de aviso, de estabelecimento de protocolo de proteção, de organização, quer dizer, o direcionamento de todas essas pessoas que estão sendo retiradas. É uma pergunta que tem que ser feita por todo mundo. Ok, eu estou numa área de risco, ou a área em que eu moro passou a ser de risco. Para onde eu vou? Né? Em geral, não se tem essa informação. Se improvisa um abrigo, por exemplo, num ginásio, ou no local maior, mais amplo, mais alto, mas você não tem estruturas previamente organizadas para receber as pessoas. Tudo isso falta e, portanto, mesmo tendo melhorado o tempo de resposta, as autoridades municipais e estaduais ainda não estão completamente preparadas para esse tipo de situação que vem se tornando mais recorrente. Em nível federal, Cláudio, houve uma mudança na resposta em relação ao episódio anterior. Bem citamos ontem, Cláudio, o presidente foi muito criticado na ocasião anterior em que não veio ao Rio Grande do Sul. Ele, se eu não me engano, à época estava em viagem para a Índia. Dessa vez, ele veio imediatamente para o Rio Grande do Sul. E ontem ele fixou uma frase, eu quero ressaltar essa frase. Ele fixou a seguinte frase: não vai faltar dinheiro. Bem, se não vai faltar dinheiro, dinheiro vai ter de ser cobrado. E não apenas imediatamente com acesso aos recursos extraordinários para uma situação de tragédia, mas, obviamente, permanentemente, de maneira também a construir esse alicerce de proteção que previne o desastre antes do desastre acontecer.